Então, temos hoje connosco a professora Manuela Martins, docente da Escola Superior de Enfermagem do Porto, investigadora do Sintesis e conselheira local para a igualdade do município de Vila Nova de Famalicão. Antes de mais, muito obrigada por se ter juntado a nós. Queria começar por lhe perguntar como é que surgiu a ideia de criar no município de Vila Nova de Famalicão a rede de resposta à violência interpessoal. Bom dia a todos e a todas e muito obrigada por se lembrar de falar deste tema, porque este tema tem que ser muito falado a fim de que as pessoas fiquem sensíveis. Os que não têm violência precisam que se fale deste tema para reconhecer o bem que têm, e os que têm violência para ganharem força para expressarem esta situação negativa da sua vida. Bom, para lhe responder concretamente à pergunta que me faz, o que acontece é que, como conselheira local, faço parte de alguns trabalhos em defesa da igualdade e, junto a esta defesa da igualdade, bem a violência. Nós começamos por trabalhar a violência numa perspectiva não só de género, mas também geracional, e isto é muito importante que se diga, porque muitas vezes o que acontece é que nós falamos muito da violência doméstica, e é verdade que é uma praga, vou-lhe chamar assim, instalada, porque as pessoas não reconhecem a liberdade dos outros e, portanto, aqui vem a situação da igualdade, porque a igualdade é mesmo nós ter a oportunidade de termos os mesmos direitos e de sermos felizes. E, portanto, quando estamos a falar em violência, estamos a falar quando alguém não nos permite ter os direitos ou sermos felizes. Sermos felizes. E neste sentido o município tem-se preocupado em fazer alguns trabalhos no sentido da violência, como eu disse, nestas duas perspectivas, ou melhor, em todas as perspectivas. Neste momento, o criar deste grupo advém de se ter começado a falar na violência doméstica. E porquê este grupo? Porque começámos a sentir que as pessoas que são sujeitas à violência doméstica, embora tenham respostas locais, e na maioria dos municípios, eu diria em todos os municípios, há respostas locais, quer em termos de GNR, de PSP, de associações, de várias unidades de resposta social que dão acompanhamento às pessoas. O problema que se coloca, e foi isso que se colocou no nosso município, e por isso estamos a trabalhar nesse sentido, é que muitas vezes a vítima torna-se vítima duas vezes. Torna-se vítima quando é sujeita dessa pressão do outro, e torna-se vítima cada vez que lhe fazem vivenciar essa situação. E nós o que notávamos era que as vítimas eram, muitas vezes, umas eram acompanhadas por várias pessoas, por vários organismos, outras nunca caíam em nenhum organismo e outras passavam sistematicamente por todos os organismos e eram indagadas sobre a situação que foi a situação má por todos. E entendeu-se que era importante criar uma rede local para discutir isto. E foi assim que o município se propôs criar então uma rede neste sentido da violência. Não é só a violência doméstica, é a violência geracional, é a violência com as crianças, é a violência no trabalho, é todo tipo de violência. E o que é que nós estamos a fazer? Nós conseguimos juntar todos a discutirmos o que é que cada uma das respostas sociais do município pode fazer e a tentar falar e encaminhar uns com os outros. No fundo é criar os nós de uma rede que já existe, que era uma rede desarticulada, e agora nós estamos a tentar que se articule. Neste grupo nós temos a GNR, a PSP, as representantes das IPSS, temos a representação legal em termos da assistência aos jovens e às crianças, temos como é que se chama agora, esqueci. Temos quem representa o tribunal nesta situação. Portanto, nós temos os vários intervenientes, temos cerca de 20 intervenientes,
temos tentado discutir coisas e tentar divulgar e fazer ações no sentido de minorar a violência. Neste momento, nós notamos que os indicadores de violência aumentaram neste período, particularmente, neste caso, a violência doméstica, porque das outras não se, provavelmente diminuiu a violência no trabalho, porque as pessoas estiveram mais afastadas do trabalho, Claro. mas a doméstica aumentou. E então, neste sentido, achamos importante pôr agora a rolar um flyer onde nós temos as respostas do município para que as pessoas possam entrar em contacto. Sendo que neste momento estamos a divulgar isso e estamos a fazer um guia para profissionais, para todo tipo de profissionais que podem atender na violência, para explicar como é que funciona esta rede e o que é que cada um deve fazer. Portanto, estamos nesta fase. Nós contamos que até outubro vamos ter pronto esse manual para profissionais que diz do atendimento. Ele está organizado por ordem de gerações, da violência na criança, nos jovens, no trabalho, na mulher, tanto doméstica e nos idosos. Está organizado assim, diz as respostas para cada uma destas áreas e trabalha alguns conceitos porque muitas vezes como é que eu vou explicar? Os próprios profissionais não valorizam indicadores de violência. Certo. E nesse sentido pensou-se que nós tínhamos que também passar por uma sensibilização, provavelmente uma sensibilização e talvez formação, para que profissionais que estão menos sensíveis à violência, e quando estamos a falar isto, na rede também fazem parte as respostas de saúde, como o hospital e o ACES, e estas respostas que às vezes as pessoas, embora haja na Direção-Geral de Saúde orientações específicas sobre a violência no atendimento em saúde, muitas vezes os profissionais não valorizam os sinais que aparecem nas vítimas ou até desvalorizam as queixas que elas apresentam. Claro. Então, podemos dizer que os principais motivos que levaram para a criação desta rede foi não só a sensibilização da população e também dos profissionais de saúde para os diferentes tipos de violência que existem, não é? Porque não é só violência doméstica, não é? Não. Mas também, ao mesmo tempo, consciencializá-los para estarem atentos à violência. Para estarem atentos no sentido também de entenderem que muitas vezes a intervenção pode não ser desse profissional e muitas vezes as pessoas, a população ganha se esse profissional encaminhar para locais mais específicos, porque muitas vezes nós não queremos que a violência aconteça drasticamente na situação de acontecer mortes ou de violência tal, claro, que leva as pessoas a ficarem internadas ou qualquer coisa. Nós queremos que a violência seja prevenida. E para prevenir a violência, provavelmente a nossa sociedade tem que fazer reflexão e tem que discutir outros aspectos da vida social, da relação entre as pessoas, da relação das mães com os filhos e dos filhos com os pais. Sim. Temos que discutir no trabalho, porque muitas vezes, mesmo quem faz a violência, e isto também é uma coisa que a gente tem dito, que é também se nós andamos muito preocupados com as vítimas e não nos preocupamos com os agressores. E muitas vezes o agressor é agressor porque não tem acompanhamento, porque precisa de chamar a atenção e não tem outra forma de chamar a atenção que não seja fazer de outra pessoa vítima. E portanto nós também estamos a pensar trabalhar nesta rede, não no mesmo perfil de atendimento, mas num perfil diferente, mas também trabalhar os agressores, porque os agressores têm que ser trabalhados. E muitas vezes as vítimas, sendo as vítimas as pessoas que sofrem, muitas vezes os agressores sofrem de outra maneira e também têm que ser atendidos. Ajudados, exatamente. Ajudados e atendidos e acompanhados e provavelmente, quando nós vemos que houve uma agressão, nós ficamos muito revoltados com o agressor. E o que é importante é saber porque é que aquele agressor fez aquilo, não é ter pena dele, mas é provavelmente ajudá-lo a que ele não volte a fazer a mesma
ou não tenha sequer a oportunidade de fazer a mesma coisa. Exatamente. Às vezes é também isto assim que se coloca. É preciso Portanto, compreender os dois lados, não é? dos dois lados. E provavelmente, quando nós criamos esta rede, embora ela seja no sentido de prevenir e minorar a violência e tratar as questões da violência, também está-se aqui na violência no sentido da vítima e do agressor. Exatamente. Quando a rede estiver em pleno funcionamento, como é que esta irá funcionar? Será o município de Vila Nova de Famalicão a ir ter com as vítimas? Serão as vítimas que se poderão deslocar? Como é que a rede irá funcionar na prática? A rede é uma matriz de entradas e de saídas, não é nada focalizado. O município só vai dinamizar. Ok. As pessoas continuam na mesma a ir ao centro de saúde, a ir ao hospital, a ir à GNR, a ir à PSP, a ir à PSION, que é uma das organizações de atendimento, a ir aos gabinetes de assistência social, onde há as assistentes sociais, eles continuam a ir a todos os locais onde há atendimento. A única coisa que o município vai fazer é pôr uns a falar com os outros e que a vítima não ande sempre a contar a história a todos e, portanto, a criar um sentido de fluir a informação, da informação chegar onde a vítima precisa de ser atendida. Porque muitas vezes... Sem que a mesma tenha de estar constantemente a repetir a história e a relembrar o que se passou. Ok, é mesmo isso. Exatamente. E, portanto, o que nós vamos é tentar dinamizar, porque muitas vezes a gente ouve, quando há um comportamento dentro do normal, as pessoas dizem assim, mesmo em relação à monitorização, porque muitas vezes quando se pergunta às vítimas, a PSP diz, nós temos 100 acompanhamentos de vítimas, a GNR tem outros 100, o hospital diz que tem 50, e às vezes são os mesmos. Pois. E portanto, porque cada um não fala com o outro. E provavelmente é importante fazer-se este falar uns com os outros para que os valores em relação à violência sejam mais reais, porque eles acabam muitas vezes, quando nós queremos saber, afinal no município quantas vítimas há de violência doméstica, quantos idosos são vítimas de maus tratos dos familiares ou de negligência, quando queremos saber isto, o que acontece é que vêm uns números do GNR, vêm outros do hospital, vêm outros da Segurança Social ou de outro sítio, mas às vezes são as mesmas pessoas. E é muito importante que não haja esta sobreposição. Claro, é importante que haja um número concreto para que depois também não surjam aqueles aumentos de casos que muitas vezes são falados, não é? Exatamente. Quando a rede estiver em pleno funcionamento, qualquer pessoa pode contribuir para a rede, pode ajudar, pode se voluntariar? Neste momento já é assim. Neste momento já é possível fazer isso, até porque a PSION é uma das associações de atendimento voluntário que faz o acompanhamento das vítimas, que a sede é em Braga, mas tem uma unidade em Famalicão, onde o município disponibilizou espaço para se fazer esse atendimento e neste momento já é possível, porque se houver pessoas voluntariadas ou até com ideias novas para criar atendimentos especializados, diferentes, o município está aberto a que as pessoas apresentem projetos nesta área e, no fundo, contribuam para que esta rede seja mais sólida. Estou-me a lembrar, por exemplo, que nós no início não tínhamos duas associações que apareceram, entretanto, uma em Joane, numa aldeia, criou-se uma associação e também entrou para a rede. Nós no princípio não sabíamos que existia e quando identificámos esta resposta, que é uma resposta que embora seja uma resposta contra a violência, é muito dedicada a trabalhar na prevenção da violência nas escolas e nós incorporámos-las na rede e tem sido um contributo muito bom para a rede esta resposta, porque no fundo o que é que a gente pretende? Pretende que cada uma das organizações que está na rede faça o seu papel o melhor possível, mas que tenha a consciência que tem que se ligar com os outros. Exatamente. No fundo, o que pretendem fazer é, no município de Vila Nova de Famalicão, tentar integrar toda a gente
para que se consciencializem sobre a violência, não só a violência doméstica, mas todo, violência nas escolas, violência nas crianças, nos idosos. Sim. E aqui é importante também salientar que este trabalho não é só no tratamento, na resposta de violência, é na prevenção também da própria violência. Sim. Porque eu penso que há muita violência que pode ser prevenida, particularmente eu penso que em termos do trabalho, por exemplo, nós não sabemos bem, não temos uma boa monitorização da violência no trabalho. Esta zona é uma zona muito industrial, com muitas empresas, pequenas empresas, Sim. e às vezes é muito difícil sabermos a violência que ocorre no ambiente de trabalho. E por isso, quando estamos a falar aqui numa rede, também estamos a dedicar-nos muito, não só às respostas em situação de ocorrência, mas muito também na prevenção. Daí a importância de se divulgar esta rede para que todo o cidadão saiba onde se deve dirigir quando se sentir violentado, porque muitas vezes a violência também é a percepção que eu tenho da minha liberdade, porque muitas vezes quem me está a privar da liberdade não tem a noção que me está a privar da liberdade. Muitas vezes os pais, sem querer, Fazem isso aos filhos. fazem isso aos filhos, e não é por maldade, é por amor, provavelmente, por medo. E, portanto, quando estamos a falar de violência, este conceito de violência é muito na percepção do outro. Sim. O outro pode sentir-se violentado e o outro dizer, mas eu não te estou a violentar, só te estou a ajudar para que tu não caias em tentações. E no fundo está a fazer uma grande violência. Isto acontece muitas vezes no ambiente familiar, mas também no trabalho, quando as pessoas influenciam muito em termos das respostas de trabalho, muitas vezes acontece esta violência. Sim. E nós não percebemos. Claro que sim, porque a violência nem sempre é física, não é? Pois não, muito psicológica. Às vezes a psicológica eu acho que é pior que a física, Sim. porque é muito mais duradoura, tem um espaço temporal muito maior e eu acho que causa danos interiores piores. Muitas vezes a outra violência física é aquele momento e acabou, enquanto que a psicológica às vezes é uma insistência durante dias e dias, em pequenas coisas às vezes, que é tal história, a gente nem se apercebe, às vezes diz, não é bem violência, e vamos tolerando até Claro. aquele dia que a gente diz, afinal eu estava a ser sujeita à violência. Ou então foi só uma vez. Ou foi só uma vez. Isso acontece com o namoro, por exemplo, Sim, que é uma das cada vez áreas mais, infelizmente. que cada vez mais a gente tem discutido, e isto tem a ver com uma cultura muito machista, que às vezes a gente ainda tem, e também feminista, nos dois extremos, porque não pensemos que a cultura machista, que é violenta, tanto a machista como a feminista. Eu acho que os extremos são sempre motivos para se fazer violência, e isto acontece muitas vezes quando eu não sou capaz de pensar no espaço e nos objetivos do outro, porque muitas vezes a violência começa por aqui, quando eu deixo pouco espaço para o outro fazer e atingir os seus objetivos e tento fazer com que ele fique limitado na sua forma de realizar determinados objetivos. Sem dúvida alguma. Professora Manuela, mais uma vez lhe agradeço por se ter juntado a nós. Nada. Ficamos a aguardar mais novidades sobre este projeto. E quando sair o manual, porque eu acho que vai ser muito interessante até em termos da divulgação na comunidade escolar, apesar de ele ser muito virado para uma região, que é o município de Famalicão, ele está muito ligado a isso, mas ele transparece daquilo que estamos a trabalhar, transparece também as respostas nacionais e, portanto, provavelmente vai ser uma oportunidade também de falar sobre as respostas que há em termos nacionais, até porque muitas vezes nós não temos ideia, quando não trabalhamos estas áreas, não temos ideia do que existe em termos de resposta. Há respostas hoje em dia muito boas e muito eficazes que nem sempre são reconhecidas. E eu deixava aqui para terminar só um apelo, claro, que é, se me permite, um apelo que deixa toda a gente que vai ouvir esta nossa conversa, que não deixe de denunciar as situações de violência. Primeiro, porque nunca não é identificado.
Quando se trata de violência, nós podemos identificar, sem nos arriscar a que o nosso nome fique registado. Este é o primeiro aspecto. E o segundo é que muitas vezes as pessoas que estão a ser violentadas estão mesmo a precisar que alguém por elas dê um sinal de alerta. E eu acho que cada um de nós que tome consciência disto, quer em relação aos jovens, quer em relação aos idosos, quer às mulheres, quer aos homens, quer na violência das crianças, quer em casa, cada um de nós deve denunciar a situação e não custa denunciar porque podemos ganhar uma vida. Sem dúvida alguma. Muito obrigada pelo seu contributo, professora. Obrigado eu por me ouvir e até uma oportunidade destas. Até uma próxima.